Bom dia, 1 Reis, capítulo 11, o pecado e a morte de Salomão. Esse capítulo é muito triste para uma pessoa que foi do tamanho da sabedoria, do sucesso e das riquezas que esse homem possuiu. Diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele amou mulheres moabitas, amonitas, edomitas, dos sidônios, dos heteus, de todas aquelas nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel que não se misturassem com eles, que não se casassem com eles, porque elas desviariam o coração, levando-os aos seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas em amor. Imagine que ele teve 700 esposas, entre princesas, 300 concubinas, e essas esposas desviaram seu coração. Versículo 3. Por quê? Porque Salomão, quando ele era idoso, suas esposas desviaram seu coração indo atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Versículo 4. Ele foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, atrás de Milcom, a abominação dos Moabitas, e ele fez mal à vista do Senhor. Não seguiu inteiramente ao Senhor como fez Davi, o seu pai. Versículo 6. E assim ele sacrificou, edificou um lugar alto para Quemós, uma abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e até para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Também fez para todas as esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido por 2 vezes, e tinha-lhe ordenado que ele não fizesse isso, que ele não andasse após outros deuses. Mas ele não guardou aquilo que o Senhor ordenou. Então o Senhor disse a Salomão: visto que isso aconteceu com você e você não guardou meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao seu servo. Mas eu não vou fazer isso nos dias que você viver. Não farei isso por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Veja bem, Deus estava dizendo que não seria isso que ia acontecer no reinado dele, mas que seria rasgado o reino dele quando fosse passado para um filho dele. E aí levantou-se contra ele um adversário chamado Hadade, que era da terra de Edom, semente do rei de Edom. Versículo 14. Porém, quando Davi esteve em Edom e Joabe era o capitão do exército, este havia subido para sepultar mortos, depois de ele ter ferido todo o macho de Edom. E ali ele permaneceu, até que tudo fosse destruído, todos os machos. Mas esse Hadade havia escapado, e com ele alguns edomitas, servos dos seus pais, consigo. E lá eles se adentraram ao Egito, e viveram lá no Egito por muito tempo. E Hadade encontrou muito favor à vista do faraó. O faraó lhe deu uma esposa, que era a irmã da esposa do faraó, a irmã de Táfnis, a rainha. Versículo 19. E quando Hadade ouviu que Davi já não estava mais vivo e que Joabe também tinha morrido, ele resolve voltar para a terra de seus pais. Mas o faraó disse: por que você quer voltar? E ele disse: não, eu quero ir. E aí um outro adversário se levanta. Então Hadade foi o primeiro adversário. O segundo adversário chamava-se Rezon, filho de Eliada, que também fugiu do seu senhor Hadadezer, que era rei de Zobá. Esse tinha reunido homens com eles e tornou-se um capitão sobre um bando de homens. Quando Davi matou os de Zobá, eles fugiram para Damasco e lá eles habitaram. E esse também foi adversário para Israel todos os dias de Salomão,
além do mal que Hadade fez, e ele detestou Israel e reinava sobre a Síria. E um terceiro inimigo, Jeroboão, filho de Nebate, que era um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, era uma viúva, também levantou a mão contra o rei. Então foram 3 inimigos, Hadade, Rezon e Jeroboão. Amém? Porque naquele tempo aconteceu que quando Jeroboão saiu de Jerusalém, um profeta chamado Aías, que era silonita, encontrou ele no caminho e esse profeta vestiu uma roupa nova. Os 2 estavam sós no campo. E esse profeta tomou a vestimenta dele e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Só uma tribo, por meu amor ao meu servo Davi, eu não tomarei dele. Por quê? Porque eles me abandonaram, adoraram Astarote, Quemós, Milcom e todos aqueles deuses que eu pedi que eles não fizessem. Todavia, não vou retirar o reino inteiro da mão dele. Farei dele príncipe todos os dias da sua vida por causa do meu servo Davi, a quem eu escolhi, porque ele guardou meus mandamentos e meus estatutos. Mas ao filho dele darei só uma tribo, para que Davi, meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para colocar ali o meu nome. E você, falando para Jeroboão, se atentar para tudo que eu te ordeno e andar nos meus caminhos e fizer aquilo que é reto, para guardar meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei a Israel. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Veja bem, Salomão, por causa que ficou sabendo que Jeroboão recebera essa promessa, ele agiu como o rei Saul, quando tentou matar Davi. Ao invés de ele se converter dos seus maus caminhos, buscar o Senhor e tentar recuperar aquilo que ele havia perdido, se houvesse um arrependimento genuíno, não, o que ele fez? Ele foi perseguir o Jeroboão que Deus tinha levantado para reinar no lugar dele. Veja que coisa mais triste, né? O homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, deixou seu coração se corromper por causa do amor das mulheres estrangeiras que Deus tanto avisara para que não se convertessem, para que não se corrompessem com essas mulheres, para que não tivessem filhos com elas, para que não se deitassem com elas. Mas Salomão ignorou esses avisos do Senhor e acabou tendo o coração corrompido. Muito triste isso daí. Diz que Salomão reinou 40 anos, depois ele dormiu, ou seja, ele morreu, e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Nós vamos começar a partir daqui, ver a história de Roboão, filho de Salomão, que já vai pegar um reino fadado ao fracasso, porque já havia uma promessa do Senhor de que o reino seria dividido. Permaneceu nas mãos de Salomão por amor a Davi, porque Deus honra aquilo que ele promete, e mesmo com o pecado de Salomão, ele se manteve príncipe enquanto ele esteve vivo, mas agora, a partir do filho dele, nós vamos ver o que vai acontecer. Sabemos que as muitas riquezas e as mulheres, para os homens, acabam corrompendo o coração de um homem. Ele quis multiplicar demais tanto a riqueza quanto o número de mulheres que ele teve. E isso desviou seu coração do Deus verdadeiro, desviou seu coração daquilo que ele já ouvira a sua vida toda. Por isso é que a palavra diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque verdadeiramente, mesmo o homem mais sábio do mundo pode se deixar corromper.
Amém? Vamos ver então daqui para frente como vai ficar o reino de Israel. Um abraço e até amanhã.